Direito Processual Civil, novo CPC, ele é novo. Estamos no artigo 147, concursosea.com.br, professor Arcângelo aqui falando com vocês. Vamos estudar mais um artigo, ok? Artigo 147 do CPC, que diz que quando dois ou mais juízes... Peraí, professor, é possível dois ou mais juízes atuarem no mesmo processo? Sim, cara, não é possível, sim, é possível, né? Exemplo, vai um recurso para o Tribunal de Justiça e aquele recurso acaba caindo na mão, são geralmente 3 juízes numa Câmara, cai na mão de um juiz que se enquadra, nesse caso aqui, ó, de parente consanguíneo afim até o 3º grau em lei reta ou colateral. Aí nesse caso, o juiz, esse segundo, né, o segundo juiz que tomou conhecimento do processo, em segundo lugar, ele vai se excusar, ele vai se desculpar e falar, não posso atuar no processo, e ele vai remeter os autos, ou seja, o processo ao seu substituto legal, tá certo? Então, 2 ou mais juízes, em qualquer circunstância que atuarem no mesmo processo, o primeiro que conheceu, fala assim, ó, o primeiro que conhecer do processo, ou seja, aquele que atuou inicialmente no processo e deu uma decisão nesse processo, ou um despacho qualquer, né, determinando a citação, ele conheceu do processo, tá certo? Muito bem. O artigo 148 diz que os motivos de impedimento e suspeição não se limitam apenas ao juiz, viu, pessoal? É o juiz, mas também o membro do Ministério Público, a gente chama de MP, né, o promotor de justiça, os auxiliares da justiça, né, lembrando quem são os auxiliares, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? O auxiliar de justiça é o escrivão, que é o diretor do cartório, o chefe, né, o chefe de serviço, o oficial de justiça é também auxiliar da justiça, o contabilista é auxiliar de justiça, o tradutor é também, o intérprete também, ok? Eles vão falar também no perito, fala-se do perito, ok? Ok, tem mais um ainda, vou pegar aqui para vocês, a gente acaba aqui, mostrar para vocês, ó, o escrivão, o chefe da secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, né, aquela pessoa que recebe o bem em depósito tem que guardar, cuidar dele, o administrador que administra uma empresa, né, que está em litígio e naquela situação precisa de um administrador, o intérprete, o tradutor, mediador, conciliador, o conciliador judicial, o mediador geralmente em audiências pré-processuais faz uma audiência de mediação para tentar um acordo e depois quando o processo já está em andamento vai haver uma conciliação e aí se chama conciliador, o partidor, aquele que faz partilha, o distribuidor que distribui, ok? Distribui os processos. Esse vai para a primeira vara, esse vai para a segunda, esse vai para a terceira, o contabilista, né? Chamado de contador, o regulador de varias. Pessoal, o regulador de varias tem a ver com o direito marítimo. Na verdade, o CPC todo teve um cuidado em alguns momentos com o direito marítimo. O regulador de avarias, ele vai verificar todas as pessoas que têm direitos em caso de navios, né, embarcações que sofreram avarias e o que cabe a cada um. Continuando então, não é apenas o membro do MP, né, e não apenas a esses que nós acabamos de falar, ok? E não apenas ao juiz, mas também aos demais sujeitos imparciais do processo. Então, impedimento de suspeição se estende a juiz, membro do MP, auxiliar de justiça e demais sujeitos imparciais do processo. Continuando, parágrafo 1º, né? Muitas vezes nós temos artigos, incisos e depois parágrafos. Aqui, parágrafo 1º. A parte interessada, né, aquele que vai alegar o impedimento de suspeição, ela deve arguir, ela deve alegar esse impedimento e essa suspeição, arguir e alegar, em petição fundamentada. O pedido tem que constar os fundamentos, né, desse pedido e instruído, ou seja, com os documentos, provas necessárias. E veja isso é muito importante, na primeira oportunidade de falar nos autos.
Falou no processo pela primeira vez, é ali que tem que argumentar e arguir, né? Segundo, bom, se nós temos, por exemplo, um processo, imagina aqui um processo físico, tem uma capa, contra capa, processo. Se houver uma alegação de impedimento de suspeição, esse processo vai seguir, ele segue. E feita uma nova capa aqui de um incidente, já que essa arguição aqui é um acidente no meio do caminho, então vai se chamar incidente processual e ele vai se processar em separado. Olha só, tem o processo e separadamente vai ter uma capa, contra capa. Vai ouvir o arguido. Quem que é o arguido? O oficial de avarias, né? Quem que é o oficial de justiça, o escrivão? Vai ouvir ele dando um prazo de ouvindo-o no prazo de 15 dias, isso aí, facultando a ele a produção de provas, ou seja, permite a ele a produção de provas quando necessário. Parágrafo 3º, olha só, nos tribunais, essa arguição aqui vai ser regulamentada e disciplinada pelo regimento interno, viu pessoal, e não aqui pelo CPC, então muito importante, ó, isso aqui é importante, nos tribunais, isso que está dizendo no parágrafo 2º, quem vai fazer é o regimento interno. No parágrafo 4º, o disposto do parágrafo 1º e 2º, esses dois aqui, ok? Não se aplica ao impedimento e suspeição de testemunha, ou seja, isso não é alegado nessas condições estabelecidas e também não se processa em separado, do jeito que está falando do parágrafo 2º também, ok? Acho que podemos prosseguir. Estudem bastante, hein, pessoal? Vamos dar um alerta, estuda. Ok, vamos passar esse concurso de escrevente aí do Tribunal de Justiça 2017. Capítulo 3º, auxiliares da justiça. Pessoal, já falei quem são os auxiliares da justiça, né? Dá uma lidinha aí, vamos lá. Ó, artigo 149. Auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, são quem? O escrivão, o escrivão, né, o diretor do cartório, o chefe da secretaria, o chefe do serviço, lá dentro do cartório, o oficial de justiça. Escrivão é mais do que chefe, viu pessoal? O oficial de justiça, e não confundir escrivão com escrevente, ok? O escrevente está sob enfim, o escrivão é o maestro, escrevente são os músicos lá. O chefe da secretaria, o oficial de justiça, o perito, depositário, recebe um bem, né? O administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Professor, preciso guardar isso daqui? Precisa sim. Não precisa decorar, mas se na questão apresentar uma pessoa auxiliares da justiça e mostrar aqui, por exemplo, testemunhas, pode ver que não está aqui na lista testemunha como auxiliar da justiça, certo? Ok? Então você vai considerar essas pessoas aqui. Importante também, porque no novo CPC, ao falar dos auxiliares da justiça, apresentou-se, por exemplo, regulador de avarias, se chamava antes contador e não contabilista. Então, quer saber? Muito importante. É bem provável que uma questão do CPC saia daqui. É provável não, viu? Vou dizer uma coisa para vocês. É certeza que isso vai acontecer, ok? É certeza. Estudem aí. Continuando aí, ainda falando sobre os auxiliares da justiça. Estamos na seção 1, que fala sobre o escrivão, o chefe da secretaria e o oficial de justiça, né? Auxiliares diretos do juiz, não é isso? Vamos lá. Artigo 150. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária. Então tem o ofício do civil, do criminal, tá certo? Da infância e juventude. Então em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça. O artigo 151 diz que em cada comarca, seção ou subseção judiciária, haverá, no mínimo, tanto os oficiais de justiça quanto sejam os juízos, não é? Se tiver 2 juízos, ok? Então, se tiver 2 juízos, então você vai ter 2 oficiais de justiça no mínimo. 3 juízos, 3 oficiais de justiça no
mínimo, tá certo? Prosseguindo aí, pessoal. Ainda falando sobre os auxiliares da justiça, o artigo 152 diz assim: incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria. Ó, importante isso, escrivão ou ao chefe de secretaria. Não fala só escrivão, não. Incumbe ao escrivão. É escrivão ou chefe da secretaria. Isso é muito importante no estudo aí de vocês, tá bom? Tá. Muito bem. Ele vai redigir, na forma legal, ofícios, os mandados, né, que são as ordens dadas aos oficiais de justiça em geral, as cartas precatórias. Explicando carta precatória, por exemplo, um juiz de uma cidade, por exemplo, juiz de Pirassununga, precisa que uma intimação, citação seja feita pessoalmente, aqui em Pirassununga, seja feita pessoalmente em Santa Rita do Passa Quatro, ok? Muito bem. Então o juiz aqui de Pirassununga vai encaminhar esse pedido ao juiz de Santa Rita. Não é isso? Ok. Isso se chama carta precatória, esse pedido do juiz. E os demais atos que pertencem ao seu ofício. Então, cabe ao escrivão, chefe de secretaria, redigir na forma legal os ofícios. Gente, eles fazem isso daqui através dos seus escreventes, tá? Há vários escreventes atuando dentro de uma secretaria. Segunda atribuição do escrivão ou chefe de secretaria: efetivar as ordens judiciais. Ou seja, chega um despacho do juiz dando uma ordem, espeça-se isso, faça-se aquilo, eles vão efetivar, ou seja, tornar aquilo efetivo e fazer acontecer. Enquanto o juiz dá uma ordem, aquilo só é uma ordem. Efetivar é expedir o ofício, encaminhar, fazer a coisa acontecer. Realizar citações e intimações. Muitas pessoas vão confundir e falar assim: peraí, mas não é oficial de justiça? Tá, mas o escrivão e o chefe de secretaria também fazem citações e intimações, bem como praticar os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. Então eles vão fazer apenas isso, mas as normas judiciárias, né? A gente chama de normas da Corregedoria, aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vai atribuir uma série de responsabilidades a eles também, perfeito? Prosseguindo, né? Ainda sobre os auxiliares da justiça, nós vamos dizer o seguinte: incumbe, né, o que incumbe ao escrivão e chefe de secretaria, comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo. Ó, pessoal, na prática ele sempre vai designar um servidor, o servidor aqui é o escrevente, para fazer esse serviço. Na prática é sempre assim. 4. Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, ou seja, o processo, não permitindo que saiam do cartório, exceto, olha, então vamos lá, quando é que o processo vai sair do cartório? É isso que a gente vai ver agora. Porque na regra, então guardem bem, em regra, não sai do cartório. Agora, quando é que sai? Quando tem que seguir a conclusão do juiz. Pessoal, quando a gente fala a conclusão do juiz, não é que ele vai concluir apenas, não é isso não. Falar, eu vou mandar a conclusão, significa mandar para o juiz. B. Com vista, veja, toda vez que sai para um advogado, ou ele leva o processo consigo, ou um procurador, né, que é um advogado... enfim, a procurador, né, que é o advogado, defensoria pública, que é o advogado público, o Ministério Público, né, que é o fiscal da lei, o promotor de justiça, a Fazenda Pública, que ele quer dizer, são os procuradores da Fazenda Pública. Então, com vista ao procurador, ou seja, o advogado, a Defensoria Pública, que é um advogado que faz a defesa gratuita, né, o Ministério Público, e também a Fazenda Pública, ou seja, os advogados do município, do estado e da União. Aí sai com vistas a eles, perfeito? Continuando, falando aí sobre o artigo 152, que incumbe ao escrivão e chefe da secretaria, que são os auxiliares da justiça, quando devam ser remetidos ao contabilista ou partidor, ou seja, os autos podem sair do cartório quando devam ser remetidos ao contabilista ou partidor que vai fazer a partilha.
quando forem remetidos a outro juízo. Muitas vezes você vai ter que mandar para um outro juízo em razão da modificação de competência. Importante, pessoal, a gente vai repetir isso muito quando a gente tratar de processo. Competência não significa que ele é capaz de fazer aquilo, mas que ele seja o sujeito, né? Que ele seja o agente público designado para fazer aquilo, porque é da sua competência fazer aquilo. 5. Fornecer, então A, B, C e D é quando o processo pode sair do cartório, da guarda, do escrivão-chefe da secretaria. Agora, o que cabe ainda ao escrivão-chefe de secretaria? Fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, ou seja, do que consta no processo. E isso é importante, não precisa o juiz determinar, não precisa o juiz determinar que seja expedido a certidão, ok? Já é um ato de ofício do escrivão-chefe da secretaria emitir certidões. Ok? Essas certidões vai ser independente de despacho, observada, claro, as disposições referentes ao que é segredo de justiça, porque aí nesse caso, somente de algumas partes do processo pode ser feita a certidão. O que cabe ainda ao escrivão-chefe da secretaria? Praticar de ofício, ou seja, sem que ninguém ordene que faça, é do seu trabalho fazer isso, ou seja, de ofício, atos meramente ordinatórios, perfeito? Atos meramente ordinatórios, que estão na ordem de serviço, na ordem normal de andamento do processo. Prosseguindo aí, ainda, né? Muito bem, agora veja que até aqui então nós falamos sobre o inciso, né? 4, 5, 6, agora eu vou falar sobre o parágrafo 1 e 2 do artigo 152 do que incumbe ao escrivão-chefe da secretaria. O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6. O juiz titular, né, daquela vara, do juízo, o juiz titular editará um ato a fim de... esse ato é uma portaria, normalmente, né? Portaria, a fim de regulamentar a atribuição prevista no 6, que é praticar de ofício os atos meramente ordinatórios. O que é que o escrivão pode praticar e o que é que são atos meramente ordinatórios vai depender de regulamentação pelo próprio juiz, em geral através de uma portaria. 2. No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará um substituto e, não o havendo, nomeará a pessoa idônea para o ato. Ou seja, se não tiver ninguém para fazer, ele vai nomear qualquer outra pessoa honesta, idônea para fazer aquilo. Vamos agora para o artigo 153, né, pessoal? Falando ainda sobre os auxiliares da justiça. O escrivão ou chefe de secretaria atenderá preferencialmente a ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Veja, a publicação, então, o escrivão-chefe de secretaria atenderá preferencialmente a ordem cronológica, ou seja, a ordem por data de recebimento para publicação, então, recebimento para a publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. A publicação, obrigatoriamente, não é publicar no Diário Oficial, não, tá? É um ato de tornar aquilo disponível no cartório, né, a publicação, não é publicar no Diário Oficial. Então, recebimento e publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais, ou seja, cumprir e expedindo mandatos, ofícios e tudo mais. Então recebe o processo do juiz, ele vai, antigamente lá quando era físico, ele carimbava dizendo que recebia. Se fosse uma sentença, ele recebe e dá ela como pública em cartório, ou seja, a publicação, coloca a data em que isso aconteceu, e se for o caso, intimar as partes, expedir cartas, certidões e tudo mais. Perfeito? Ordem cronológica.
Parágrafo 1º. A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada de forma permanente para consulta pública. Ou seja, os processos recebidos lá no cartório tem que ter uma lista para consulta pública em cartório de qual é a ordem cronológica em que ele chegou e que deve ser cumprido daquela maneira. Agora, o que não faz parte dessa regra? Os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial efetivo. Então, se ele falar, cumpra-se isso com urgência, é para sair daquela lista, né, normal, né, por data. E os preferências legais, né, tem menores, presos, aposentados, não, os que envolvem idosos, né? Esses têm prioridade de tramitação, ou seja, prioridade de andamento processual. E vamos lá, estamos no finalzinho desse artigo 153, falar sobre o parágrafo 3º. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se uma ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e os preferenciais legais. Acontece o seguinte, existe toda uma ordem de processos por data. E aí tem os urgentes que devem ser cumpridos primeiro. Mas se eu receber 4 urgentes, eu tenho que respeitar em que ordem que eu recebi. Esse aqui eu recebi em primeiro lugar, esse urgente, esse em segundo, terceiro e quarto. Ou seja, a data, esse aqui foi recebido numa data mais recente, depois esse. Então vai haver uma ordem cronológica, inclusive nos atos urgentes, evidentemente, se forem mais do que se possa cumprir imediatamente. Parágrafo 4º. A parte que se considerar preterida, ou seja, deixada para depois, deixada de lado na ordem cronológica, vai poder reclamar no próprio processo. Ele pode reclamar ao juiz do processo, né, junto ao juiz, sem passar por dentro do processo, e esse juiz vai requisitar informações ao servidor, ou seja, ao escrivão, ao chefe da secretaria, e eles vão ter que prestar os esclarecimentos. Por que aquilo aconteceu no prazo de 2 dias? Muito importante, hein? Pode cair, deve cair isso aqui no concurso. 2 dias para prestar essa informação. Constatada a preterição, ou seja, que deixou alguém de lado e que passou alguém na frente, o juiz vai determinar de imediato o cumprimento daquele ato e vai instaurar uma PA, chama de PAD, Procedimento Administrativo Disciplinar contra o servidor, e vai puni-lo nos termos do Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo, que precisamos estudar também, porque cai no concurso. É isso que tínhamos por hoje, pessoal. Estudem, revisem isso. Ó, isso aqui costuma cair muito, viu, pessoal? Deve cair muito, né? Porque é coisa nova, informação nova, e precisa saber isso daqui. Grande abraço do professor Arcângelo. Até a próxima aula, continuando com Código de Processo Civil. Um grande abraço a todos e até.